Olá, saudações trabalhistas, a você que nos acompanha aqui pela Rádio Legalidade. É com muita satisfação que estamos iniciando mais um podcast da Legalidade, um espaço democrático, de diálogo, de reflexão e, sobretudo, de construção política. Aqui, as pautas relevantes da nossa sociedade brasileira têm voz e serão plenamente abordadas. Estamos aqui para esse diálogo juntamente com o Dr. Marcos Ribeiro, presidente estadual do PDT da Paraíba, também presidente da Comissão de Ética Nacional do PDT, dentre outros cargos relevantes que ocupa. Estou aqui, esse amigo de vocês, Alain Croce, juntamente com a Elisângela Isaac, nossa jornalista do PDT Nacional. Então, desde já agradecemos a presença do Dr. Marcos Ribeiro, também agradecer e registrar a presença do João Cirilo, coordenador nacional dos núcleos de base, que articulou essa entrevista, está conosco aqui nos estúdios da Rádio Legalidade, também a gente agradece, seja bem-vindo. Então, para a gente iniciar esse bate-papo, doutor, gostaria para que a nossa audiência lhe conhecesse melhor, falar um pouquinho sobre a sua história política, sobre também todo o trabalho que o senhor fez assessorando o nosso saudoso Leonel de Moura Brizola, no estado do Rio de Janeiro, dentre outras ações importantes que está fazendo em frente ao PDT, não só na Paraíba, mas também nacional. A gente sabe que acontece aí uma reconstrução partidária e isso dá muito o fruto ao seu trabalho, né, ao seu empenho, à sua dedicação, ao seu conhecimento. Então, para a gente iniciar, por gentileza, né, fala um pouco da sua história política, que sempre esteve no lado certo da política, né, doutor? A minha saudação a vocês, a todos os ouvintes desse importante instrumento que é partidário e que cada vez se alastra mais, que é a Rede Legalidade, essa rádio, um serviço de índole pública, vamos dizer assim, pelo que tem contribuído para nós. Creio que nos cabe fomentar mais essa atividade que é essencial para o partido. Mas eu quero iniciar não falando de mim, mas sim elogiando e reconhecendo o Dia Internacional da Mulher, que se avizinha, e quero fazê-lo na pessoa desta ilustre jornalista Elisângela, que tem prestado um papel irretocável dentro do partido. Meus parabéns, olha, como dirigente partidário e como portador de toda essa experiência, esse privilégio de ter tido a experiência de trabalhado dentro do partido, faz parte do meu DNA, faz parte o trabalhismo. E eu quero lhe dizer que o trabalhismo é isso, é priorizar a mulher desde das entranhas, desde Getúlio Vargas, há uma preocupação com enaltecer a mulher. A mulher, primeiro, todos nós, como diz o nosso comandante Lupe, todos nós saímos de uma mulher. Então, é reconhecer de onde nós saímos. Essa homenagem precisa estar primeiro em nós, o reconhecimento de que nós devemos a nossa vida a uma mulher. Isso é algo biológico. E não é só a nossa vida, o nosso bem-estar também a mulher. E esse é o trabalho que nós estamos colocando em prática na Paraíba. Primeiro, dando importância, reconhecendo a importância que tem o movimento da mulher trabalhista, e lá fizemos um engajamento junto com o movimento nacional, pedimos, foi feito em conjunto, e lá temos uma professora, uma advogada, também que reuniu ilustres companheiras e gente de muito, muito, muito valor, desde pessoas negras, quilombolas, pessoas que você olha pela identidade ali e está escrito: eu sou digna. Se eu pudesse colocar uma palavra para as pessoas, mulheres, especialmente mulheres que estão lá na Paraíba nos acompanhando, seria a palavra dignidade.
você me pede para falar um pouquinho sobre a minha história. Meu DNA é trabalhista. Eu ingressei muito cedo, minha família foi sempre envolvida, desde a rede da legalidade. A propósito, eu quero revelar uma coisa que pouca gente sabe. E eu nunca o trouxe a público porque eu acho que eu deveria desenvolver por mim mesmo. Quem me trouxe, quem me influenciou isso foi um sujeito, um homem que está com praticamente 100 anos de idade, um dos remanescentes de toda essa fundação, de toda essa movimentação, de toda o período de resistência, de legalidade, junto com Leonel Brizola, que foi o meu querido tio, irmão da minha falecida mãe, que se chama Hélio Carneiro da Fontoura, uma pessoa espetacular que está aí nos anais de todo o partido, sempre nos bastidores, uma pessoa sempre muito querida por todo mundo. E foi ele que foi secretário particular do Brizola durante a legalidade, depois no primeiro governo, durante o governo dele, já como antes mesmo, como quando o Dr. Leonel Brizola foi prefeito em Porto Alegre. Ele já fazia parte dessa equipe. E aí me indicou, né, como taquígrafo que era, e eu também tenho essa particularidade de ser taquígrafo, né, que é a arte de se escrever tão rápido quanto se fala, de registrar. Hoje isso, de certa maneira, está já superado, mas na época era uma espécie de coqueluche, parecia uma magia e tudo. Mas foi o que me proporcionou também ingressar nesse período privilegiado que eu pude viver, que foi trabalhar diretamente com Leonel Brizola, junto com outros companheiros, tal, e ali me firmei como alguém da confiança, da família. São praticamente mais de 15 anos, praticamente 2 décadas, morando, inclusive, na residência dele, num apartamento que era contíguo no mesmo andar, só que não era da Avenida Atlântica, em Copacabana, mas era do outro lado, chamada Aires das Silveiras. Não me lembro bem o nome. Mas a minha formação é jurídica, sou advogado já há bastante tempo, desde 85, 86, e me dedicando, sempre estudando. Também tenho formação em ciência política, um mestrado que fiz agora já na maturidade, abordando alguns assuntos que sempre me inquietaram, que diz respeito à vivência no parlamento. Também hoje sou aposentado, porque fui taquígrafo concursado da Assembleia e me especializei no trato legislativo, e ali também desenvolvi minha atividade como especialista, né, técnico legislativo, e onde permaneci até alguns anos atrás, quando resultou minha aposentadoria por tempo de serviço, por tempo de contribuição. Doutor Marcos, eu quero pegar o gancho do Dia Internacional da Mulher, pela fala do senhor, agradecer pelo cumprimento que o senhor me fez, pela deferência, um pouco exagerada, mas já que o senhor colocou muito bem colocada a questão de valorizar a mulher, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o senhor hoje também atua na Secretaria Executiva do atual governo. E o senhor falou da questão das necessidades da mulher da Paraíba. Com toda essa experiência que o senhor teve nessa sua trajetória dentro do PDT e essas novas formações, inclusive, que acrescentaram mais ao seu currículo e ao seu conhecimento, qual o olhar que o senhor acredita que tem que ser especial em relação à condição da mulher hoje no Brasil, mas especialmente lá na Paraíba? Perfeito. Tenho a sorte de ter como coadjuvante lá também uma secretária executiva que é uma mulher, doutora Jaqueline.
ela toma parte de uma questão bastante técnica e específica, que diz respeito à modernização e informatização de todo o processo na Secretaria de Administração. E a Secretaria de Administração na Paraíba, ela é um pouco peculiar, vamos dizer assim, porque por lá são centralizados, não atende apenas o público de servidores do Estado, também das companhias que são chamadas de paraestatais e empresas de economia mista, enfim. Então, todos os funcionários, o público-alvo, passa por lá. Mas há também, isso já seria enorme, já caberia uma boa preocupação para atendimento dessas coisas. Mas não é só isso. Todas as licitações de todos os órgãos são centralizadas lá. Isso significa que você tem que estar atento a esta peculiaridade, porque é numa licitação onde o controle deve ser maior. A seriedade deve ser maior para que você garanta a lisura, que garanta a transparência, que garanta a melhor oferta, ou então a economicidade, vamos dizer assim, para que isso se desenvolva bem. Não é na execução, mas é especificamente no ingresso desse processo que existe essa preocupação centralizadora. E é algo que está dando certo, porque depois esse processo vai para a execução, e é lá onde vão atuar o fiscal do contrato, vai atuar também o gerente do contrato, né, o gerenciamento do contrato, onde também se desenvolvem esse tipo de controles internos tão necessários para que a lisura seja garantida, seja buscada, seja objetivada. Mas não é só isso. Há também uma central de compras, também lá, de todo o Estado, passa por lá. Então, há uma concentração de um cuidado que se tem que ter. Daí a necessidade de se ter também um controle também, com ouvidoria, com a controladoria, com também o controle externo, não apenas o controle interno, mas o controle externo também está de olho em tudo aquilo ali. É por isso que uma das primeiras iniciativas que eu tive ali, buscando não apenas a me abeberar da consciência que a gente tem, da missão que a gente vai cumprir de colaboração, como membros de um partido trabalhista que está no nosso estatuto a necessidade de se comportar de maneira íntegra, de maneira honesta, decente, procurando sempre a lisura no seu comportamento, levar toda essa experiência para lá, eu fui buscar numa das lições do Leonel Brizola. Procure ter ele sempre procurou ter um diálogo institucional, e mostrando que ele queria fazer uma política pública sempre respeitando os cânones do ato administrativo em si, ou seja, da impessoalidade, enfim, de buscar o melhor para o bem público. Aliás, ele tinha... eu não posso deixar de fazer essa referência, porque o Dr. Brizola, como bom campesino da sua origem, ele buscava o racionamento, o raciocínio primário dele era simples, era binário. É a favor ou é contra o interesse público? Se fosse contra o interesse público, já estava abortado ali. Se fosse a favor do interesse público, bom, aí já startava. Então eu me preocupo com essa é uma lição que eu tenho, tento colocar sempre à prática, com a homenagem que eu tenho pela memória dele, pela memória de todos os trabalhistas que nos dão tanto suporte no nosso desempenho como servidores. Mas, para não me desviar dessa questão, como é que nós podemos fazer? Eu creio que de nada adianta dar apenas um lugar quantitativo à mulher, sem antes procurar com que ela também receba a benesse, o direito elementar de qualificação.
porque sem a qualificação, ela fica meio que refém. Coloca uma pessoa que não tem preparo numa determinada, um quadro que não tem preparo numa determinada, é dar ao inimigo, que são muitos, e eu falo inimigo, fica forte essa expressão, mas é um adversário muito, muito interessante, que são os meios que estão aí sempre na crista da onda. É dar a eles a capacidade de poder derrotá-las, inclusive numa simples entrevista, entendeu? Se não colaborar. E eu, felizmente, tenho me preocupado em fazer esse tipo de trazer esse tipo de interesse, que é a qualificação dos nossos quadros. Por isso que eu citei, nessa relação interpessoal, eu fui fazer uma visita a todos os conselheiros, ainda estou nesse processo, do Tribunal de Contas, lá da Paraíba. E a nossa chegada, primeiro nos apresentando, olha, estou chegando agora, não quero errar, e se errar, eu quero errar o mínimo possível, e por isso estou querendo inverter um pouco a mão, não apenas me preocupar com a questão punitiva do controle a posteriori, mas fazer com que haja uma linha de colaboração. Para surpresa minha, é essa a filosofia encontrada ali no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, com pessoas honradas, com pessoas sérias e preocupadas com isso. Tanto que eles têm agora uma escola própria, onde estão oferecendo mestrados em atividades afetas a eles, especialmente no tipo de prestação de contas, de controle público de contas. É por isso que eu estou levando essa iniciativa para que seja feito um termo de colaboração em que nossos servidores, especialmente as servidoras, possam se servir desse serviço, que vai ajudar muito na qualificação. Evidentemente que aqui a gente fala como servidor, mas eu também estou fazendo isso em relação às companheiras nossas do partido. É preciso que elas cada vez mais tenham não apenas o suporte que deve ter, jurídico, partidário. Por exemplo, lá temos, graças a uma colaboração da coordenação de núcleos de base, com a nossa equipe, a secretário-geral, Sandro, como também com o Leonardo Brito, para que eles forneçam às nossas vereadoras e vereadores, especialmente as vereadoras. É incrível como elas têm mais interesse de procurar essas coisas. Iniciativas que já deram certo pelo país inteiro, na administração trabalhista. Iniciativas e projetos de lei que acabam se repetindo pelas necessidades locais de cada município. E temos tido uma alegria muito grande de ver como essas pessoas estão replicando essas matérias dentro das suas comunidades locais. E isso desperta a atenção até mesmo nas suas bases eleitorais, nas suas bases políticas lá. Fazer com que a mulher ela veja a importância que tem um partido político, que se importa com o conteúdo, que se importa com as ideias que defendemos. Hoje você vê, e aqui a minha opinião não é apenas como um curioso e como alguém que tem uma boa capacidade, boa experiência de vida partidária, mas alguém que também estudou ciência política como em grau de mestrado. E me animo a dizer que é necessário que os partidos eles se tornem mais definidos. Hoje você olha os partidos, mais ou menos todas copia e cola dos programas, das coisas. Então isso não pode ser banalizado.
nós temos que ter consciência de que o nosso partido é um dos mais importantes na vida pública brasileira, que já começou lá atrás. Nós não estamos inventando a roda, nós estamos pegando ideias que lá atrás já se estudavam, seja com Pasqualini, com outros tantos que o sucederam, e que hoje, com outro olhar, você diz, mas a estrutura, a essência já estava posta lá. A questão dos juros, por exemplo, que pouca gente se dá conta, mas é uma coisa que está aí em voga, e se você analisar isso com bastante parcimônia, com bastante interesse, você vai ver, o Lupe, por exemplo, saiu do Ministério da Previdência e começou a combater os juros altos dos consignados e disso, entendeu? E na verdade, o juro não pode, o juro tem que cumprir o seu papel. Uma coisa é um juro especulativo, que deve ser alto, e nós nos opomos a isso, tem um público específico. Outra coisa é um juro para quem está precisando. Outra coisa é um juro para quem precisa de moradia. Não pode ser o mesmo tratamento para isso. Esta questão tem que ser repensada. E eu digo repensada por quê? Porque alguém já pensou isso lá atrás. E Pasqualini já falava isso nos seus está lá no pensamento de Alberto Pasqualini, exatamente isso. Você tem juros capital, tem um público para isso, que vive de especulação, e tem o outro que não, que é para o empreendedorismo, para pessoas que precisam de capital para iniciar, de capital para se movimentar, pessoas que precisam de uma moradia, não pode ser o mesmo tratamento igual dado a todos. Doutor Marcos, esse ano o senhor vai enfrentar a sua segunda eleição, segundo período eleitoral do país, depois que assumiu o PDT da Paraíba. Antes a realidade era uma, e aí o senhor chegou lá com a missão de reestruturar o partido, aí teve a primeira eleição com o senhor à frente, e esse ano será a segunda, se eu não me engano, grande eleição que o senhor vai enfrentar lá no partido, estando à frente, né, com essa missão. Há uma diferença daquele período para hoje? Como é que foi essa construção partidária até aqui? Qual a expectativa para esse ano? Bom, naquele período nós fomos lançados numa espécie de missão de emergência, né? Porque chegamos lá, o partido completamente desmontado, nós tínhamos um parlamentar, representante do partido na Câmara Federal, que nos deixou, e aqui não vai nenhum tipo de julgamento pessoal. Uhum. Ele nos deixou porque entendeu que as regras tinham mudado, já não existia mais a possibilidade de haver alianças para a eleição proporcional. Isso muda o jogo todo, porque você agora precisa fazer uma nominata dentro do seu partido e não buscar outros partidos que se reúnam. Então isso faz toda a diferença, né? E é evidente que a gente vai colhendo experiências. Agora a gente aprendeu a fazer contas e, bom, nós precisamos lá, por exemplo, fazer um universo de aproximadamente 200 mil votos para ter uma vaga. E esse é o nosso objetivo, né? Isso passa também por uma estratégia, que tem que ser uma estratégia de vida partidária nacional. Nós temos que nos preocupar com a nossa Câmara Federal, porque as regras como estão hoje, a partir dos integrantes do Parlamento Federal, especificamente na Câmara dos Deputados, é que se faz uma contabilidade de quanto tempo de televisão o partido vai ter, de quanto será o fundo o fundo eleitoral e quanto será o fundo partidário, que são coisas diferentes, mas tudo é proporcional a isso. Então nós temos que não podemos ser ingênuos e muito menos românticos e pensar que sair com uma bandeira vamos todos, não. Às vezes você tem um parlamentar que tem, vamos supor, 50 mil votos, mas se você não consegue reunir essa quantidade de votos de maneira partidária, de votos de legenda
quanto dos demais candidatos, você não consegue eleger. Você vai perder a eleição para outro que se reúne de maneira inteligente, e outros com quantidade de 30, 40 mil votos conseguem. Um de 50 a 60 não consegue. É nesse sentido que nós temos essa consciência. E por isso que fomos... particularmente, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque eu não aprendi a raciocinar em termos capitalistas. É 1 milhão para cá, um dinheiro para cá, é emenda para cá, emenda para lá e tal. Isso eu não consigo, embora eu deva dizer a vocês que é preciso que a gente saiba dessa realidade, porque você, sabendo a realidade, mais fácil você faz um diagnóstico e com mais destreza você vai implementar uma atividade de maneira estratégica. O que nós estamos fazendo agora? Olha, não temos dinheiro, nós somos um partido pobre, nós não funcionamos com emendas, com isso, com aquilo, não temos capitalistas que nos forneçam dinheiro em espécie para poder lhes dar de antecedência, e lá a campanha começa bem antes. Então nós temos que estar atentos a esse tipo de... O que eu fiz? Bom, nós temos, quem quer ingressar num partido que é para gente honesta, para gente decente, para gente para gente normal, que está preocupada em ter para sua família uma educação de qualidade, que pretende ter para sua família, para os seus pares, para sua comunidade uma escola decente, que busca ter um hospital que possa atender pelo menos as emergências, e que possa ter acesso àquilo que é a classe dominante, que são as elites que estão aí, que decidem e que pensam a nossa vida como ela é na realidade. Elas não estão interessadas em fazer com que nós também tenhamos pelo menos o mínimo necessário para um desenvolvimento humano, decente, digno. Então, para esse tipo de pessoas, venha para o PDT, participe ali na localidade, e agora, bom, você quer ser prefeito, quer ser candidato a prefeita, a vereadora, e nós reunimos gente importante, de qualidade. Não em quantidade, mas de qualidade, que é isso que nós estamos procurando. Venha conhecer, venha se qualificar, venha saber como é que nós encaramos as dificuldades, como nós pensamos, como é a dinâmica, como pensavam nossos antecessores, e como podemos trazer isso para as soluções que a gente busca para ter o mínimo indispensável. E ter também acesso ao bem-estar, acesso ao que toda a população precisa. Não é só para a classe dominante, não é. Nós precisamos ter acesso, especialmente à ciência. Então, é nesse sentido que eu digo, quer ser, venha para cá. Seja candidata, para ser conhecida, ou para ser conhecido, nessa janela de oportunidades que a gente tem, para que a sua região a reconheça depois como alguém ligado a este tipo de pensamento. E é isso que nós estamos fazendo. Então, em vez de dinheiro, venha, e eles acreditam, porque já se sedimentou uma direção que antes era transitória, tal, já se sedimentou, apenas não fizemos, e é necessário que a gente faça uma convenção para que isso tenha mandato e seja mais estável, que não venha um aventureiro de fora, tira essa direção, coloca outra direção aí, e aqueles que estavam sendo recrutados, que estavam sendo preparados, já não servem mais. É isso que acontece na maioria dos partidos. O nosso partido está sendo um pouco diferente. Então, com esse chamarisco, vamos dizer assim, com essa garantia de que pode ser um bom candidato ali na frente, ele vai ter oportunidade de se desenvolver. E é muito melhor do que fomentar uma espécie de ganância, uma espécie de toma lá rapidamente aqui, e que ele tem uma falsa dinheiro. Promessa. É uma cooptação que é isso que deturpa toda a questão teórica e bonita que redunda isso na aplicação de políticas públicas ligadas ao programa partidário e às ideias que a gente defende. Isso que o senhor está falando é interessante, porque o senhor disse que está trabalhando em conjunto com os núcleos de base
né, com a Secretaria de Núcleos de Base, e paralelo a isso, veio se consolidando alguns movimentos, como a Ação da Mulher Trabalhista. Então, quando o senhor diz que vai trabalhando ali junto à comunidade e cooptando essas pessoas, mostrando para elas o que é o PDT, o que é o trabalhismo, o que o partido defende, elas vão se identificando a partir da própria necessidade que elas veem inerentes ali à sua realidade. Então, esse período acaba sendo assim também como uma formação e uma qualificação política bem consolidada para elas, né? Eu creio que o momento de eleição, como dizia Alberto Pasqualini, são momentos interessantíssimos para a gente colocar em prática aquilo que a gente pensa e para buscar também da população quais são as necessidades mais prementes, o que a gente tem. Eu sempre eu tenho a ideia de ver que a nossa fundação tem uma ideia de fazer, que não é minha, é antiga já, de fazer com que haja uma espécie de instituto próprio de pesquisas, que não apenas sirvam como pesquisas eleitorais, quantitativas e qualitativas em épocas de eleição, que são períodos de extrema riqueza para nós, de procurar saber, de procurar amoldar, de procurar trazer aquelas ideias, aqueles valores, aqueles princípios, a dinâmica que a atualidade nos impõe, né? Agora temos uma atualidade que nos impõe, ninguém pode pensar algo diferente fora da rede mundial de computadores. Isso fica muito, muito claro para todos nós. Mas nós precisamos nos inteirar disso e não esquecer dos valores que sempre nos trouxeram aqui, usar isso como uma ferramenta e não como um fim em si mesmo. Mas, bem, esses momentos são muito especiais. E ter um instituto próprio vai nos dizer, olha, o que a população está precisando, o que uma população de determinado estado precisa, o que outros fizeram, e trocar essas ideias de maneira que a gente possa enriquecer o partido nacionalmente. Uma experiência boa, que lá no Sul se teve bom êxito na prática, ela pode naturalmente vir com determinados ajustes. Naturalmente a realidade local, ela pode ser adequada para cá. Eu me lembro, por exemplo, do médico de família que foi implementado ali no município de Niterói, um dos principais municípios onde temos excelentes, tanto que a gente vem fazendo sucessores há muito tempo, com pessoas de bom caráter, com pessoas comprometidas com o trabalhismo. Então, Niterói é um desses casos onde a gente pode se abeberar de excelentes experiências. Uhum. E no Rio de Janeiro, bastante. Apesar de ter a constatação de que quando o governo Brizola se foi, os CIEPs foram praticamente destruídos, dizimados. Tem um que outro ali, ainda tem gente que se utiliza disso, e tem gente que pôde sair da bolha da miséria, furando, tendo ingresso nessas escolas. Então, é o tipo de coisa que eu digo que nós temos que ter inteligência, com pouco dinheiro, mas com muita criatividade para poder trazer. O principal de um partido trabalhista não é o capital. Nós somos, sim, capitalistas, mas não selvagens, porque nós não acreditamos em que todos os meios de produção sejam do Estado. Isso é um comunismo que até mesmo a China já se separou desse tipo de conceito. Por isso que eu falo que, nas minhas convicções, eu digo que a questão de direita e esquerda é uma clivagem que vem sendo repetida até para nos causar divisões. E hoje eu creio que o principal... nós somos, sim, nós temos um viés socialista, mas nós somos essencialmente capitalistas, não somos comunistas. Né? Então, são coisas que isso tem que ficar muito bem claro para nosso público, para aqueles que estão conosco, que querem um país melhor, um país mais humano, mais digno. Tá certo. E ainda falando em eleições de 2026, que hora se aproxima, eu gostaria de aproveitar o momento, também em homenagem ao dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher,
ouvir a sua avaliação de como está o PDT no cenário nacional político, qual a sua importância e principalmente com relação à participação das mulheres. A gente sabe que temos candidaturas importantes a deputados estaduais, a deputado federal, também a governo do estado. Perfeitamente. Né, com 3 candidaturas aí já anunciadas, pré-candidaturas, né, pelo nosso presidente nacional, Carlos Lupe, que é aqui em Minas Gerais, com o Calil, no Paraná, com o Requião Filho, e também no Rio Grande do Sul, com a belíssima candidatura da nossa Juliana Brizola, muito bem pontuada nas pesquisas. E aí também lhe fazer outra pergunta, né, para que o senhor ressalte a importância da participação da mulher na política, principalmente nesse momento difícil que estamos enfrentando de índices alarmantes de feminicídios. Foram registrados no ano de 2025 mais de 1.500 assassinatos das mulheres. Então, realmente uma situação muito difícil que nesse momento exige uma participação maior das mulheres na política para que combata, faça um enfrentamento desses problemas históricos e principalmente a importância da candidatura da Juliana Brizola lá no estado do Rio Grande do Sul, não por ser só neta do Brizola, né, por ter o DNA do nosso grande líder, mas também pela capacidade que ela tem, né, de desenvolvimento, tanto na área da saúde, da educação e tantos outros problemas que ela tem extrema qualidade para enfrentar lá no estado. Bom, eu começo por uma coisa mais de todas elas, mais sensível, que é essa abominação que temos de violência contra a mulher. É algo que sempre existiu, que infelizmente atravessa a história e que provavelmente agora está tendo muito mais evidência por conta da própria comunicação das coisas, né? Lá no estado também, na Paraíba, estou falando, há um nível alarmante de coisas. Mas eu vejo com alegria porque há uma onda de conscientização nacional, mundial, acho que é, porque isso é tão abominável, tão asqueroso, entendeu? Do homem. O homem tem que ser um cavalheiro, tem que ser um ajudador, tem que ser alguém que, pelo menos, devolver essa questão de reconhecer que veio de uma mulher para poder dignificar a sua própria existência. Então, pensar em violência contra a mulher é revoltante. E eu acho que isso, naturalmente, graças a Deus, está indo, mas nós temos que avançar. Não podemos ficar nesse tipo de coisa e principalmente na conscientização. Isso passa pela própria conscientização da mulher, de dar meios para que ela possa não chegar a determinado nível. Entendeu? A ela estancar isso na primeira oportunidade que for. E claro, tem que se punir isso com muito rigor. Isso eu pelo menos tenho visto isso, a ponto de agora um estupro noticiado aí nos jornais, um desembargador de Minas acabou por entender que naquele caso não haveria, porque haveria constituído. Nada disso. Se trata de uma criança, a criança tem que ser protegida. Como é que pode? E a partir... Não tem nem como pensar uma pessoa que tem com menos de 14 anos ser alguém que pode dar consentimento. Isso não pode. Isso são coisas que, felizmente, eu vejo que há um avanço em relação a isso. Porque, anteriormente, a pessoa tinha até vergonha de fazer uma denúncia. Então, é uma coisa atenta. Politicamente, nós estamos atentos também e temos que dar cada vez mais chance em qualquer ambiente de dizer, olha, isto não pode, isto aqui... mostrar que ela tem meios de se proteger. E o Estado e todos nós somos responsáveis por isso. Todos nós. Nas nossas casas, com a família, com isso, todos nós somos responsáveis por isso. Isso passa pela educação. Isso passa pela educação, entendeu? De conscientizar as pessoas. Enfim, esse é um aspecto que merece ser tido como um dos principais do nosso partido, e é, posso lhe dizer. É na prática, porque onde passam pessoas trabalhistas, ali tem o olhar
de proteção para a mulher, de proteção e de ensino, de poder instruí-la de como se defender. Pois bem, a outra questão é em relação ao desenvolvimento do partido. E eu vejo que o partido está sendo bem conduzido pelo presidente Lupe, que cada vez mais ele se importa com uma estratégia do ponto de vista nacional. Ele entendeu também que o partido, como o movimento em política é muito dinâmico, há alguns eixos que se movimentam dentro da geografia brasileira. Antes, na época do saudoso Leonel Brizola, nosso sempre líder, sempre vivo na memória e nas nossas atitudes, e eu digo particularmente para mim, não há um dia que eu não me lembre do ser humano Leonel Brizola. Uma das melhores pessoas que eu conheci em toda a minha vida. Como ser humano, como pessoa que sempre estava ali sabendo se fulano tinha comido, se tinha almoçado, se não tinha almoçado. Isso revela a qualidade de homem, não apenas como de ser humano que aprendi a admirar. Há eixos, antes eram Rio de Janeiro e Porto Alegre. Naturalmente, são países, são da onde surgiu historicamente o trabalhismo, lá atrás, entendeu? Não apenas, mas lá, a partir quando os partidos eram regionais e havia o Partido Republicano. Mas bem, isso é história, mas esse eixo foi se movimentando. Se vocês prestarem atenção, depois foi para Mato Grosso, onde escolhemos um governador. Depois houve também, atualmente há uma movimentação em relação ao norte e à interiorização. E para felicidade minha, também nordeste, onde encontramos assim uma população extremamente sensível. E isso nos dá a possibilidade de crescer cada vez mais pelo trabalhismo com pessoas com essa característica. Então, a partir dessa observação, que talvez muitas pessoas não tenham consciência disso, dessa dinâmica, você começa a poder diagnosticar onde podemos trabalhar melhor o partido, onde o partido tem mais chances de desenvolvimento. Nós sempre tivemos dificuldades de desenvolvimento em São Paulo. Uma vez conversando com o Dr. Brizola sobre essas dificuldades, ele me deu a entender que se talvez nós tivéssemos focado no interior de São Paulo, nós poderíamos ter mais sucesso. Porque o interior de São Paulo são pessoas com mais capacidade de lidar com a terra, mais capacidade de entender certas coisas que ali na capital, na São Paulo, onde há um contingente de pessoas muito grande, nas capitais em geral, não tem muito tempo para pensar nos outros. É apenas uma competição particular. São aspectos que mereceriam mais atenção do cientista político, vamos dizer assim. Mas, enfim, atento a essas circunstâncias, essas coisas, o próprio presidente Lupe está fomentando esse tipo de desenvolvimento do partido. E aí passamos pela necessidade também de nos aliar. E aqui há um aspecto importantíssimo. Aprendi com o Leonel Brizola que uma aliança, ela só é salutar quando ela é em torno de princípios e não apenas em torno de pessoas. É claro que você precisa fazer aliança com pessoas que estão representando, que tenham credibilidade, que vão cumprir. Mas você precisa, para ser higiênico, fazer alianças programáticas, alianças com alguém que possa se comprometer com certos diamantes, com certos cristais que para nós são inseparáveis da nossa causa, como a educação, com a mulher, com a cuidado com a criança, que deve ter privilégios, enfim, com tudo isso que para nós é algo que não, sabe, está tão arraigado na gente que não precisamos explicar. Isso surge como uma espécie de parâmetro que
a ser seguido sempre aqui. Então, esse tipo de aliança está sendo também elaborada em torno de ideias, em torno de programas. No cenário atual, o partido está se desenvolvendo, sim. Eu observo, e aí é pensamento próprio, que só se desenvolveu essa espécie de bipolarização em torno em torno de uma reação da população e do eleitor sobre o sentimento petista. O que significou aquele PT? Então, um sentimento antipetista, nasceu outro. E deu no que deu. Deu no que deu. O que creio que está acontecendo agora? Ao contrário do que a direita sempre soube fazer, que é unir-se em torno do candidato melhor postado, isso nunca aconteceu na esquerda. A esquerda sempre houve uma competitividade que eu acho que é salutar. Mas nunca tivemos uma alta performance de pensar, vem cá, mas se a gente se unir, a gente pode fazer. Nós não vamos ser derrotados por outra corrente que seja dentro da bipolarização, que seja contrária a gente. A gente pode aperfeiçoar isso. Atualmente, o que está vendo? Estamos presenciando uma cisão na própria direita. Não é nem sempre tem ali o centro, tal, que está ali, que vai para um lado para outro. Mas essa cisão, nós temos que tirar proveito dessa cisão. Isso do ponto de vista científico, do ponto de vista da ciência política. Nós temos que nos alertar desse tipo de coisas. E querem se dividir, melhor para nós. Nós temos até que fomentar esse tipo de coisa, não apenas aceitar, mas é bom que vocês... E nós temos que entender que numa frente, como foi feito no Uruguai, por exemplo, o Uruguai também teve um país pequeno, mas com alto índice de alfabetização, com alto índice de politização. Lá também havia um partido branco, outro colorado, que era não se sabe bem se de direita, de esquerda. Eu mesmo tenho dificuldade de identificar quem era quem. Mas aí nasce a Frente Amplo. É uma frente de partidos de centro-esquerda que acabaram derrubando mais décadas de poderio de um ou de outro, se intercalando e sempre com o mesmo tipo de política. E isso se modificou e se veio depois, que foi o que se fez mudar o próprio sentimento do povo uruguaio. Eu lhe digo isso porque também sou dali da fronteira, né? E você tendo uma infância na fronteira, você absorve culturas de um lado e culturas de outro. E o bom é absorver a experiência de um lado e de outro também. Então, se nós tivermos essa consciência de que precisamos andar juntos, nós podemos muito bem fazer alianças, e a melhor maneira, a mais higiênica, ao nosso ver, como aprendi com o Leonel Brizola, são as alianças programáticas, que é a nossa tradição, a tradição trabalhista é isso. Então eu vejo com muita... O cenário hoje está bastante favorável. Temos um Requião que sempre dialogou com o Leonel Brizola e sempre nos mostrando com o exemplo dele o que é dignidade. Se não me engano, creio que foi no governo Requião, quando ele vejam bem, eu não sei se o meu raciocínio está correto, mas creio que foi no governo dele, que ele houve uma imposição para que ele pagasse determinada quantia por precatório e tal, e que tem que pagar, né? São coisas... Ele se não pagou. E houve uma intervenção no Estado para que, logo que terminou, pagaram o precatório, mas ele não o fez. Isso é dignidade. Isso é gente comprometida com certas coisas. E quando você atinge determinada idade, mais do que determinada idade, você atinge determinado patamar de maturidade política e pessoal, você não tem mais receio de dizer, não tem mais o compromisso de ficar com a preocupação de agradar a quem quer que seja. Você tem o compromisso de agradar a sua própria consciência, né? Aliás, isso aí é meio que
algo dos estoicos, né, como Sêneca, que gostava de fomentar esse tipo de coisa, que a gente tem que agradar a própria consciência da gente, a própria tradição da gente. Mas, enfim, eu vejo com muita... Particularmente ali no Rio Grande do Sul, eu vejo com um carinho muito grande a questão da Juliana hoje estar sendo postada. A Juliana, desde criança, eu acompanhei a sua infância, a sua juventude, tudo, sempre me chamou a atenção como a mais indicada para ter um cargo político. Isso sem denodo nenhum, tanto ao Brizola Neto, quanto ao Leonel Brizola Neto também, quanto aos demais que tiveram a oportunidade de trabalhar comigo. Aliás, eu sou um dos responsáveis por eles terem ido trabalhar na nossa equipe, na casa do Dr. Brizola, né? E ali era meio que era um regime de muito trabalho, de muita disciplina também, né? Tanto é que, em determinado momento, assim, num ambiente de trabalho, um deles chamou carinhosamente o Dr. Brizola de Tata, como eles chamaram, os netos chamavam o Tata, como se referindo ao avô. E eu, naquele momento, disse: Tata, não, aqui é Dr. Brizola. E o próprio Dr. Brizola balançou a cabeça, como dizendo, concordando comigo, não me retirando da autoridade naquele momento, e eles foram excelentes pessoas, aprenderam ali a lidar com o público e tudo, e todos eles têm em si, com mais combatividade, com menos combatividade, mas todos eles combativos, com a sua consciência muito virada para o próximo. E eu não tenho dúvidas que a Juliana vai ser uma excelente governadora. Vai ser uma excelente... já é uma excelente pessoa. Então, uma excelente mãe. E ela vai levar dessa experiência, ela vai fazer, talvez, mais do que o Brizola fez para a atualidade. Né? Claro que aquilo eram outras circunstâncias, mas ela é uma mulher brava, uma mulher valente, uma mulher que eu tenho acompanhado assim, e tenho assim por ela um carinho assim de filial. Tenho por ela assim um carinho, sempre que posso, sempre que me procura também, a gente dá uma opinião. Creio eu que ela me tem como um bom conselheiro, que esse é o papel que me resta fazer dentro do partido, dentro das coisas. Na própria Paraíba, tem gente que diz: bom, o Marcos está querendo continuar como presidente. Eu não quero me perenizar como presidente. Eu quero fazer uma sucessão boa. E fazer uma sucessão boa é fazer um partido organizado, porque o que permanece é o partido, se estiver organizado. Senão vai continuar essa ciranda de legendas, de um passar para outro passar para outro. Não quero, e o cara que nem conhece o estatuto de um sai de um partido para ser presidente de outro partido. Isso é uma aberração política. Como é que alguém que nunca militou em determinado setor vai para ser presidente de um partido se não tem? E isso há meio que uma cultura em torno, principalmente de quem é parlamentar, porque acha que o voto é do parlamentar e não é do partido. Ele pensa que ele é mais importante do que o partido, mas a instituição é mais importante. Até porque o parlamentar para a instituição é uma das coisas mais importantes. Daí a nossa prioridade por eleger parlamentares, especialmente parlamentares na Câmara Federal. Doutor Marcos, então o senhor acredita que este ano, independente do resultado das eleições, o PDT sai fortalecido desse pleito? Sairá fortalecido, inclusive, com o resultado das eleições, eu me animo a dizer. Pelo que eu estou vendo, há sim há uma tendência das pessoas terem um pouco mais de consciência, né? E eu creio que tudo tem um limite, inclusive esse capital que está sendo distribuído aí para campanhas e pré-campanhas, tudo. Vai chegar um ponto em que, e eu espero que isso seja breve, em que as pessoas dizem: olha, eu vou pegar dinheiro sim, porque isso aqui tem carências aqui, tal, mas o meu voto vai para lá, vai para esse candidato, esse outro que vai votar comigo, que vai fazer com que a vida na prática seja melhor para mim, para minha família e para minha comunidade. No fundo está isso aí. Eu estou muito bem impressionado ali na Paraíba, porque nós estamos fazendo parte,
por uma questão também estratégica de um governo que tem uma boa gestão. Isso não significa que a gente venha acompanhar, porque ainda não decidimos para onde, qual é a estratégia que nós vamos, qual é a decisão que nós vamos tomar para seguir quem. Não temos condições hoje, justamente tendo em vista a estratégia que é nacional e que nós estamos levando para lá, de eleger uma bancada federal. Então, nós ainda não temos. Nós estamos preocupados. Primeira coisa é numa bancada que nos dê dignidade política, que nos proporcione a capacidade de fazer mais de 200 mil votos, o que significa pelo menos uma cadeira. E não temos ilusão de que isso seja mais. Mas hoje não teríamos condições de lançar um candidato ao Senado, um candidato a governador, e vamos lançar só a proporcional. Porque senão você tem que gastar e tem o fundo partidário, em vez de ir para cá, fica dividido. Por isso que dentro dessa estratégia vamos fazer. E eu estou muito bem impressionado com a gestão do governador João Azevedo lá. É uma pessoa que está muito próxima assim, do que nós fazemos na prática de governo, quando estamos no executivo. E a seriedade também com que ele pessoalmente, né, conduz as coisas nos aproxima muito. Isso não significa que, se a gente não tiver condições de fazer de acordo com a nossa estratégia, isso é puramente político, não é? Não pense que não. O outro lado também, que hoje também há dois candidatos, ou 3 lá que já se postaram, e o outro é prefeito da capital. E lá eram todos do mesmo grupo. E pela questão eleitoral local, regional, um ficou contra o outro. Entendeu? Nós não entramos nessa briga. Nós temos tanto colaboradores lá, porque a gente apoiou o prefeito, e nós temos vereadores que são nossos e que estão colaborando com eles. Por isso que nossa prática é de juntar toda a militância, toda a executiva regional, e decidir. Eu quero ouvir todos eles de que maneira nos beneficia mais como partido. Isso é necessário que a gente faça, porque nós estamos cuidando do partido político, que é o que fica, eu repito nisso, o que fica é um partido organizado, se estiver organizado. Senão vai ficar só uma sigla com uma história belíssima, mas um partido que é igual aos outros e que também da estatura dos outros. Nós já fomos o maior partido na Paraíba. Enquanto lá hoje nós estamos lutando para ter uma representação, uma cadeira federal na Câmara, houve época em que o partido tinha 4. Houve época em que tínhamos 4 de 12. Houve época em que tínhamos 9 cadeiras na Assembleia Legislativa. Isso já era um sinônimo de respeito imenso, né? E hoje nosso partido chegou a esse ponto, mas eu tenho absoluta certeza que nós vamos ser vitoriosos, não é? Assim como na Paraíba, em outros lugares, porque há agora um respeito pela estratégia que é necessário que nós tenhamos. Não pode ser só num grito de amor, num grito de esperança, num grito de que podemos fazer, que é a força da nossa vontade. Não, nós temos que encarar isso de maneira mais científica, de maneira estudada, para perceber qual é a realidade, quais são as regras, e onde é que podemos nos desenvolver com mais vigor. Claro, sem perder os nossos objetivos de vista, os nossos valores de vista. Por isso que o ideal, o mais higiênico, o mais salutar para o partido é fazer com pessoas que tenham identidade, que tenham credibilidade, uma política de alianças que seja programática. E dentro desta realidade, no âmbito municipal, como está a expectativa para a eleição de prefeitos, por exemplo, ali pela Paraíba como um todo? Sim.
há sempre uma expectativa de gente do interior, né? Porque principalmente nas capitais e principais cidades, especialmente na Paraíba, que é Campina Grande, e João Pessoa, e também Patos, tem outras cidades que são importantes ali. Cabedelo, que é uma cidade que é contígua a João Pessoa e que também está dentro do cenário. Então, há sempre há uma visão mais aguda, vamos dizer assim, vista com lupa pelas pessoas do interior. Aqui não, aqui meio que não há muita coisa, toda eleição é eleição, e uma coisa pode levar a outra, mas eu vejo isso como uma questão natural, né? Natural, não há assim uma importância para a eleição municipal que se avizinha para que mas há sim, já tem gente se postulando para próximas eleições, que tem um sonho de ser prefeito, que não tem, mas com a saída do governador, assumirá lá um jovem que é o vice dele, que é muito próximo da gente nas ideias, é muito próximo. E tem coisas, tem algumas surpresas aí que podem acontecer, que isso faz parte também. O segredo também da política é você também ir trabalhando silenciosamente, porque senão também você é sabotado. Agora mesmo, eu procurando alianças, digo, olha, a nossa nominata é esta aqui, imagine a minha ingenuidade. Quando fui ver, com a primeira nominata que a gente fez, com possibilidade de eleger, sim, um representante federal na Câmara, pelo partido, fui ver, já tinha sido cooptado. Então, a gente tem que também ter o cuidado. Tem cautela, né? E isso não pode ser segredo para nós do Partido Trabalhista. Nós temos que saber que a prática que nós não fazemos é uma coisa, mas nós estamos livres de que façam conosco, que, aliás, provavelmente vão fazer. Verdade. Às vezes surge uma liderança importante no partido, mas com os interesses financeiros, né? A gente sabe que realmente acontece essa busca aí de candidatos para fazer nominados. É por isso que nós também estamos investindo muito em candidatas mulheres. Lá, a gente está buscando muito a paridade, não só 30%. Eu acho que a mulher tem que ter, se são maioria da população, mas ao mesmo tempo estamos buscando com que se qualifiquem lá. Tá certo. Uma das coisas que a gente fez em torno das últimas eleições, por exemplo, é proporcionar a elas todas uma assessoria contábil e jurídica que seja coordenada pela regional. E nós fizemos isso com alto grau de sucesso. Nós pegamos do próprio FEFEC, um mínimo de uma verba, fizemos uma espécie de levantamento de contas, quanto cobravam cada escritório, e eu acabei optando por um escritório que já servia aqui a Nacional, que ao mesmo tempo me dava, pelo ponto de vista prático, como também sou parte um colaborador da executiva do Jurídico Nacional. Aliás, eu também respondo pela Secretaria, que era do meu saudoso amigo e sempre lembrado, Trajano Ribeiro, como secretário para assuntos jurídicos. Eu também estou ocupando esse espaço aí, a pedido também da presidência, e por isso nós, nas últimas eleições, tivemos um grau bastante elevado de sucesso, inclusive fazendo algumas impugnações que até hoje estão em andamento. Por quê? Porque outros partidos cooptavam as mulheres, diz, olha, não precisa nem fazer campanha. Então a gente começou a fazer as impugnações, e aí cai o DRAP todo, ou seja, cai todo, o partido fica sem cadeira nas coisas. E às vezes tendo até a questão contraproducente, de que às vezes só quem tinha sido eleito pelo partido que está sendo impugnado eram mulheres. Aí, essa é uma discussão que, inclusive, está sendo travada no TSE, e em breve teremos uma decisão a respeito de como devemos nos conduzir. Mas é uma maneira também de prestigiar as mulheres e outros grupos vulneráveis, outros grupos minoritários também. Tá certo. Nosso horário, né, já está se estendendo, mas eu gostaria de aproveitar a sua visita aqui e ver a sua opinião com relação a uma pauta importante que está tramitando no Congresso Nacional, que
que é o fim da escala 6x1. O senhor, como um trabalhista, larga experiência, né? Inclusive, realmente uma mentoria de política, de organização partidária, a gente está vivendo aqui na Rádio Legalidade. Isso é importante até para a questão de consciência política e cidadã. Mas hoje, né, a gente como trabalhista, eu gostaria de ver a posição majoritária do partido hoje com relação à escala 6x1. Bom, o partido, teoricamente, claro que tem que defender. Porque nada mais importante do que o trabalhador, aquele que trabalha, aquele que se dedica e também tenha mais tempo de lazer para a família, que ele não deixa de trabalhar em casa, não deixa de ter uma dedicação que também faz parte do desenvolvimento humano. É claro que sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ser ingênuo e dizer, bom, se os maiores avanços que a gente teve se perderam com a pejotização, hoje, não pode, então transforma ele numa pessoa jurídica, que aí já não tem mais direitos trabalhistas. Isso é uma coisa que nós, lamentavelmente, nós fomos derrotados. Nós fomos derrotados. Vai ter que ter um pensamento mais revigorante para que isso possa voltar às discussões, e não digo só do PDT, que sempre esteve presente, mas principalmente da classe política mais consciente desse país, entendeu? Ou nós temos que se definir. O que vale mais? É só o capital, o número, ou a pessoa humana? Vamos olhar para países com mais experiência e que já atingiram um grau de excelência na condição humana, condição de vida. O que eles estão fazendo? Tem gente que tem direito até ao ócio, entendeu? Quando a gente não pode achar que o trabalhador ele não pode ser novamente escravizado por situações em que ele acaba tendo uma escravatura moderna, que ele acaba tendo por necessidade um mínimo cada vez menor, e não tem lazer, não tem nada, e inclusive os outros não têm problema. Essa classe dirigente, como dizia Darcy Ribeiro, uma classe nefasta, e eu não gosto muito desse extratismo, dessa questão de classes, né? Eu sou mais como o Pierre Bourdieu, que falava em campos, em vez de uma classe estratificada em camadas de forma piramidal. O Pierre Bourdieu, que foi um sociólogo e cientista muito festejado na Europa, um francês, mas que fez a sua carreira na África do Sul, e ele, em vez disso, ele concebeu o nosso mundo de maneira tridimensional, com campos. E em determinados campos você tem parcelas que têm um grau de influência maior que outras, né? E aqui não, aqui é só um campo na visão piramidal. Você tem apenas uma questão que é importante para o desenvolvimento do pensamento humano, tal, mas que não nos contempla a todos. Então o campo ele usa mais a questão circunstancial e sabe que eles são intercalados e eles intercedem. Às vezes um se cruza com o outro, às vezes um está num campo, no ponto de vista, por exemplo, no campo do esporte, do entretenimento, ele está num grau de influência elevado, mas no político não é tão elevado, né? E nós temos alguns políticos nesse sentido. Então, eu fiz referência ao Bourdieu, porque ele também ele estudou a questão do bem-estar e a questão do direito das pessoas de terem bem-estar. Então, nessas nações que estão mais avançadas, como a gente, elas têm tempo tem que ter tempo para o esporte, tem que ter tempo para a leitura, e respeitar a natureza humana. Tem gente que gosta de leitura, tem gente que não gosta. Eu gosto tanto de leitura que para mim é impossível não fazer. Gosto, né? Estou lendo bastante, não apenas do ponto de vista jurídico, do conteúdo jurídico, mas ultimamente tenho lido até a Bíblia, que
Aliás, eu me inspirei com o Brizola. Há uma entrevista icônica que ele fez na televisão Manchete para aquele jornalista que se acidentou, que ainda está vivo, graças a Deus, Osmar Santos, que perguntou ao Brizola o que ele estava lendo ultimamente, que ele gostava muito de dizer, leu muito jornal, muitas coisas, e lia mesmo. O Brizola tinha um hábito de levantar primeiro que todo mundo, e lia os jornais que chegavam cedo e já se colocava a par, e a partir dali ele fazia todo o raciocínio já com um entendimento de causa, né? E conseguia retirar, entre vírgulas, coisas, conteúdos que a gente não conseguia ver, né? É claro, toda a experiência e a sagacidade, a inteligência que Deus lhe deu. Perguntou ele, o que você está lendo? Olha, eu estou lendo a Bíblia. E citou lá um versículo, né? E ele realmente era leitor da Bíblia, que na época estava muito em voga o economês e o juridiquês, que era para... todo mundo se sentia enganado, porque confuso com aquela história. Eu estou preocupado, eu encontrei, sabe, esse juridiquês, que são essas línguas estranhas. Ele foi lá na Bíblia ver um negócio da Torre de Babel, e coisas com línguas estranhas, entendeu? Que biblicamente se colocou ali a língua estranha exatamente para se combater aquele episódio. Pois bem, esse é o ensinamento do Brizola que nos traz do ponto de vista muito, muito interessante, ele lendo uma questão bíblica e tal. Mas eu tenho lido, inclusive, Dostoiévski, que é fantástica a maneira como ele escreve. Mas eu gosto de literatura também, a literatura brasileira, né, que tem inúmeras pessoas. A vida tem que ser mais literária. A vida tem que ter muitas riquezas que a gente não pode. Agora mesmo estamos com... Se nós ficamos só olhando, tem que olhar. Mas só assistindo à televisão, nós vamos chegar à conclusão, bom, chegou o Apocalipse. O Apocalipse chegou, porque essa guerra aqui parece algo que, em questão de minutos, o mundo já não é mais mundo. Então, olha, eu hoje tenho condições de poder estar morando numa cidade como João Pessoa, de ver aquele mar tão lindo e tal, e de poder me conectar, assim, isso me conecta com algo divino, entendeu? Como aquelas praias bonitas, como o ser humano poderia ser melhor se houvesse mais condições, ele não apenas trabalhar, tivesse mais tempo, né? Tempo de se dedicar à família, de se dedicar às coisas boas, aos bons entretenimentos. Isso faz parte da qualidade de vida. Isso não deixa de ser trabalhismo. Certeza. Não deixa de ser trabalhismo. Aliás, o trabalhismo, a principal moeda é o ser humano. É um ser humano qualificado, um ser humano decente, um ser humano que é sensível ao sacrifício, ao trabalho, ao sacrifício e às peculiaridades dos demais povos e ao respeito que tem. Eu também fiz questão de, no intervalo, conversar com você sobre um movimento, que é um movimento PDT Esporte, né? Que eu acho que nós temos juventude socialista, nós temos movimento negro, o movimento indígena, da mulher trabalhista, entendeu? Enfim, tantos outros. E acho que estava faltando... Tem até o movimento dos pets, da defesa dos animais, que também é outra coisa que nos eleva como seres humanos, entendeu? Porque se a gente tem sensibilidade para o animal, nós também temos que ter sensibilidade para outro ser humano, entendeu? E respeitar também como funciona, com a cabeça de como funciona, né, o outro ser humano. Respeitar, entender. Entender não significa concordar. Nós até entendemos a cabeça de quem pensa muito diferente da gente. Entendemos como alguém de direita pode defender um Estado mínimo, outros istas aí, que não quero nem mencionar, que a ciência não serve. Entendemos, mas não podemos concordar com isso. Nós temos posições muito firmes e muito serenas. Nós temos posições e temos trabalho a mostrar
a servir, que nós, sendo executivos, nós fazemos a mudança do ambiente onde estamos. O ambiente onde estamos, nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Primeiro, mudando o nosso pensamento, de ser mais positivos, de não entrar numa decadência assim, de que não tem mais jeito. Não, tem jeito sim, tem jeito sim. Basta fazer algo diferente, algo mais humano, vamos dizer assim. Então, eu estou fomentando a criação desse movimento nacional esporte, PDT Esporte. Né? E aí o senhor é um esportista, né? Gosta de andar de bicicleta? Eu gosto de andar, eu sou ciclista. Eu comecei a andar com 50 anos e já faz mais de 15. Pouco mais de 15, viu? Que pedalo. E isso se transformou num vício para mim. Né? Tanto que eu também estou andando lá em João Pessoa também. Só que lá, como amanhece mais cedo, eu saio tipo 4h30, tal. O meu dia é muito diferente. E qual vai ser o foco de atuação desse movimento? Na verdade, é promover que o partido tenha nesse setor tão importante, não apenas dentro do entretenimento, mas da economia do país, que ele também vá buscar sua fonte de inspiração no esporte. Sabe, em pessoas que vivem do esporte. Não precisa ser um atleta uma pessoa que se dedica ao esporte. E nós temos já quadros nesse. Temos a senadora Leila aqui, por exemplo, no Distrito Federal, que está se reerguendo, que é exemplar. Cada vez que eu conheço mais a atividade dela, a bravura dela, eu tenho cada vez mais orgulho pelo nosso quadro de mulheres. E temos também gente que se dedica à organização. Tem o André Figueiredo, por exemplo, nosso direto representante ali lá do Nordeste, né? Importantes projetos aprovados nesse sentido. Importantes projetos. É um homem que luta, se destaca na defesa do ambiente. Então, isso em breve teremos boas movimentações nesse sentido, com um papel importantíssimo, né, dentro do partido. É uma maneira que nós temos também de procurar buscar na população um diálogo e uma fonte de pesquisa permanente das necessidades do esporte, né? Da necessidade de quem pratica esporte. Enfim, eu quero lhes agradecer assim, pelo carinho, e eu tinha me preparado até para questões mais polêmicas, como eu gosto, né, que foi a escola de Leonel Brizola, da qual eu fui forjado, e eu gosto de coisas polêmicas, porque acho que a gente discutindo coisas polêmicas, as coisas que não são polêmicas, como os nossos cristais, elas são muito mais fáceis e nos levam a ter uma consciência de compromisso, de comprometimento com essas coisas com esses cristais, como dizia Darcy, saudoso também Darcy Ribeiro. Isso significa que nós precisamos marcar já, então, a próxima conversa, para poder abordar ainda mais. Eu também tenho um monte de outras perguntas aqui, inclusive sobre a questão do Mercosul com a União Europeia, né? Como que isso poderia ser algo favorável para o Brasil, e em especial para a Paraíba, inclusive porque o senhor tocou na questão dos juros, né? E a gente sabe que essa nova parceria, se consolidando após tantas conversas, tantas negociações, vai ser benéfica para vários setores do país. Outros vão ter que buscar outros mercados, né? Outras parcerias, mas era um assunto que eu também queria trazer aqui para a gente. É muito instigante, porque isso lida com uma coisa que me atrai muito, que é a geopolítica internacional. E de fato, sempre você tem por trás de tudo isso, você sempre tem uma estrutura econômica e financeira a respeito disso. Vocês devem estar lembrados dos BRICS. Os BRICS começou a dizer, mas por que uma das visões do nosso presidente na outra gestão disse, mas por que a gente tem que se está comprando um determinado produto, você tem que comprar em dólares? Por que não pode comprar, se é uma compra bilateral, entendeu? Por que não podemos nós temos que transformar nosso dinheiro em dólares, outro em dólares, para fazer a operação? Por que não podemos nós dois transformar esse dinheiro? Então isso muda
a ordem, vamos dizer assim, isso tem que ser feito de maneira muito programada, com muita estratégia, com muita sabedoria, diria eu, para não causar um rebuliço que possa nos abortar esse processo, que eu entendo que é um processo dinâmico e que ele vai acontecer. Talvez a gente não esteja mais aqui para ver, mas isso vai acabar, porque a ordem mundial é assim, ela vai mudando, vai se transformando, e a gente às vezes não vê. Isso é que nem uma mutação num corpo humano, mas num corpo no ser vivo, e se tomamos a sociedade como um corpo, ela está sendo também uma mutação. Mas isso muda determinados parâmetros, mas é muito mais profundo do que a gente precisa. Por trás de uma guerra está sempre uma movimentação financeira. Ou seja, ou para um poder de persuasão, dizer, olha, vocês não se metam comigo, eu tenho isso aqui, e agora eu posso desenvolver também essa outra atividade nuclear, que nós poderíamos desenvolvê-la para o bem, mas isso não tem garantia nenhuma. Uma nuclear, eu posso desenvolver esse tipo de armas aqui, eu só estou dando uma amostra. Vocês se deram conta de que ciclicamente a gente tem um ou dois, sempre estamos em guerra, como aquela canção conhecida, né, que diz que alô marciano, aqui é da terra, para variar nós estamos em guerra, né? Isso tem, do ponto de vista político, nos chama a atenção de que tempos e tempos nós temos guerra. Alguns historiadores dizem que nós temos até necessidade de ter esse tipo de comportamento de guerra. Eu acho que isso não é uma necessidade. Nós temos, não temos necessidade beligerante. Nós temos a beligerância humana, por natureza, ela não é como outros animais, que é por território, é por isso. A beligerância humana é por ganância, olha, não é o que nós defendemos. O ser humano é feito para ser mais solidário, é feito para viver com maior qualidade de vida, nesse curto de tempo que nós temos na vida. A gente se esquece que a gente é mortal, a gente se esquece que 80, 100 anos, isso passa rapidíssimo, né? Verdade. Eu, por último, quero parabenizar vocês pela qualidade do programa, pela qualidade das perguntas, entendeu? Com o gabarito que vocês têm como jornalistas, né? A técnica também agradeço, e faço aqui mais uma vez uma homenagem à mulher, que que eu preciso dizer que a mulher, quanto mais qualificada, mais ela tem condições de naturalmente chegar a ser maioria dentro dos partidos políticos. Dentro dos partidos políticos. Ela não precisa ser agressiva do ponto de vista físico. Ela precisa ser consciente de que todos nós precisamos nos qualificar. E quanto mais qualificados formos, mais fácil é para nós termos essa consciência da necessidade de ter mais mulheres no partido, mais mulheres na sociedade, a mulher é por si, historicamente falando, ela sempre esteve numa posição de proteção da família e que é a célula da sociedade, né? Da família, independente do tipo de família, independente da formação da família, mas ela sempre vai ser uma protetora disso aí. Então, a minha homenagem à mulher, e eu quero homenagear também a esse grande brasileiro que é Hélio Carneiro da Fontoura. A minha homenagem, a minha gratidão a ele por ter me proporcionado, lá atrás, quando nem ele sabia, a possibilidade de eu ter trabalhado com Leonel Brizola e defendido e colaborado e defendido e dialogado com grandes figuras que tanto nos orgulham hoje dentro do trabalhismo. Muito obrigado a vocês. Tá certo, a gente que agradece a sua importante participação, né, uma experiência de vida que a gente com certeza deve compartilhar com toda a audiência aí da Rádio Legalidade, para que a gente possa cumprir com a função social da rádio, que é trazer cada vez mais consciência, né, para o cidadão, consciência dos seus deveres e também
dos seus direitos. Quero colocar nesse momento, então, a palavra à disposição da nossa colega Elisângela, né, para suas considerações finais, desde já agradecendo mais uma vez aí a participação honrosa do Dr. Marcos Ribeiro, né, que sempre é um mentor do PDT e tem muito a nos ensinar. Eu quero agradecer pela participação do senhor, pela oportunidade de participar dessa conversa. E como o Alan colocou aqui muito bem, a gente aprendeu bastante sobre organização partidária, sobre a importância do planejamento estratégico, e obrigada por reforçar aquilo que a gente também, dentro da Fundação, tem tentado disseminar pelo país, que é a importância da qualificação e da formação política. E é muito bom saber que isso está sendo realizado lá na Paraíba, e que o senhor está podendo, inclusive, da experiência partidária que acumulou até aqui, pelo processo de reestruturação do PDT da Paraíba, também começar a implementar isso lá na Secretaria Executiva, no Governo do Estado. Sucesso para o senhor e estamos juntos. Muito obrigado pelo carinho. Até a próxima.